Mais um papo furado começando e hoje a gente tem alguns temas para abordar. Esse espaço aqui, ó, era para você, meu convidado, que infelizmente não pôde estar aqui, então eu estou fazendo sozinho da mesma maneira. E entre as pautas de hoje, a gente vai falar sobre por que que a gente diz X quando a gente tira foto. Já parou para pensar? X. Será que é só porque a gente mostra o dente? Não. É porque se a gente disser, vai tomar no cu, seu filho da puta, a pessoa que tá tirando a foto, ela sai andando, até com o seu celular. Por isso que a gente diz X. Entendeu? E depois dessa piadinha infame, vamos nos apresentar, né? Hoje é dia 30 de setembro, são 9h22 e hoje é terça-feira. Então, eu acho que meus pais estão me escutando falando sozinho no quarto. Devem estar um pouco preocupados. Sabia que tinha uma coisa errada com esse cara. E eles acertaram. Tava ali limpando o carro antes de gravar, antes de almoçar, antes de jantar, quer dizer. E o vizinho me perguntou, né, se eu tava dando um trato. Primeiro, eu não dou trato. Eu falei que eu tô gravando pela webcam, por isso que tá essa bosta. Ó, vamos enquadrar melhor aqui. É por isso que tá essa bosta. Eu tô gravando pela webcam. Mas eu não dou trato em carro. Eu, eu limpo quando tá sujo. E eu pensei, né? É melhor comprar um Jeep, né, pra morar na roça. Aí ele contou a história dele, que ele lavou o carro no sábado e na segunda já tava sujo. Mas faz parte. Tem que treinar, olhar pra bolinha da câmera e não olhar pra mim mesmo, tá vendo? O Arthur Duval falou isso e ele tá certo. Quando você é um criador de conteúdo amador, você olha pra tela e fica parecendo que você fica olhando pra baixo. E aí eu falei assim, melhor comprar um Jeep. Eu comecei a pensar nessa premissa. Por que que o Jeep pode ficar sujo e o carro casual não pode? Se eu tiver um Corolla, eu tenho que lavar ele toda semana. Já parou pra pensar? Se eu tiver um Corolla, eu não posso riscar ele. Não posso. Entendeu? Mas se eu tiver um Fusca velho, foda-se. O que que tem a ver, será, com apreço? Porque eu ando de Palio. Eu não tenho esse cuidado todo com o carro, sabe? Será que é porque é só um Palio? Eu tenho vontade de comprar um Polo, que é o carro do meu vizinho. E se eu tivesse um Polo, eu acho que eu cuidaria melhor. Mas eu falei, né? Se eu tivesse um Jeep, eu poderia sujar. E se eu comprar um Jeep só pra andar com ele sujo? Já parou pra pensar? Você já viu a teoria de que se a gente limpa os dentes pra ir no dentista, né? Eu até falei com alguém essa semana essa piada. Eu já ouvi essa piada em algum lugar e usei ela. Tipo assim, por que que a gente limpa os dentes pra ir no dentista, mas a gente suja o carro pra ir no lava-jato? E eu comecei a pensar sobre essas incoerências da vida da gente. Tipo, certas profissões são beneficiadas, né? Óbvio que limpar os dentes não é fazer o serviço do dentista, mas tem lugar que você toma banho pra ir. Hoje o Rubão foi fazer uma entrevista com o Monark, umas perguntas para o Monark, né, numa sabatina, e ele falou: até tomei banho pra me parecer ao vivo. E eu fiz uma chamada hoje com o pessoal do intercâmbio e pensei: eu não quero fazer intercâmbio, foda-se. A referência ela não respondeu o e-mail, não vou tomar banho não. Tipo assim, a minha falta de vontade de tomar banho me permitiu, minha falta de vontade de concluir o processo seletivo me permitiu não tomar banho para fazer a chamada. Ou seja, se eu dou importância para aquilo, quer dizer que eu vou tomar banho, eu vou me empenhar, eu vou estudar. Então eu já tô nessa vibe, essa vibe ruim do intercâmbio, porque eu tinha que mandar duas referências. Eu mandei uma e a outra ficou sem responder. A outra ficou sem responder. E eu fiquei esperando a resposta. Ela não respondia. Eu fiquei desesperado, porque eu não tinha outras pessoas para enviar. Comecei a pesquisar meus professores de inglês antigos. Eu até achei ele, Diego Canuto. Ele me deu aula no Sebrae, aqui em Divinópolis. E era um cara gente fina, mas ele é ruim de redes sociais. Ele não aceitou minha solicitação até hoje para seguir, que é um perfil privado. Óbvio que viu, é um aluno, não devia seguir mesmo, hoje eu entendo, mas na época eu vou seguir meu professor, né, pra ver onde é a viagem e tal, e falava sobre as viagens internacionais, né, a gente se inspira, né,
Mas eu acho que ele colocou um limite entre aluno e professor. Não devo passar essa barreira e toda vez que eu bato na mesa a tela treme. É um efeito legal, fazer uma transição. Mas aí eu entrei em contato com ele pelo Instagram. Eu tentei entrar em contato de novo. Eu pesquisei alguns colegas de antigamente no minha antiga conta do Instagram para tentar entrar em contato com ele e eu acabei lembrando o nome dele durante o processo, Diego Canuto. Pensei que era Diogo, Paulo, esqueci o nome. Entrei em contato com o supervisor da escola, que é bem ativo nas redes sociais, né? Anderson é um gay, tem 3 filhos, casado com outro homem. É uma informação desnecessária? É, mas ele é um cara alegre, que não falava inglês fluente, mas ele tinha iniciativa. Hi, good afternoon. How are you? Sabe, aquele cara chato. E eu tenho que me inspirar nesse cara para poder falar inglês mais com as pessoas. E ultimamente eu tenho até falado inglês. Tem um colega do teatro que chama Nicolas, ele é autista. E ele é muito gente fina, conversa sobre vários assuntos com uma profundidade decente, que a maioria das pessoas não consegue fazer. E as pessoas acham que porque ele é autista tem que conversar com ele assim devagar. Nicolas, sabe, é meu amigão. Chega aqui, Nicolas, pega na minha mão, cara. Bate aí. É isso, garoto. Você é dos meus. E eu só converso normal. E ele consegue entrar na minha vibe, na minha frequência, assim, ó, com uma facilidade. E a gente só troca ideia. Eu encontrei com ele 3 vezes na minha vida inteira. E a gente conversou em inglês. Com uma profundidade legal, bacana. Mais do que a maioria das pessoas conseguem entrar. E aí, só tentando voltar ao assunto, eu fui fazer a chamada com a moça do intercâmbio e ela, ela falou que a segunda referência tinha respondido. Eu tomei um susto, que é minha professora de legendagem, né, que eu me formei no cursinho de legendagem para tradução de séries e filmes, essas coisas. E ela respondeu e eu fiquei surpreso durante a entrevista. E me deu um ânimo, porque eu não vou precisar mais correr atrás de professor vagabundo de antigamente. Sabe que esse professor vagabundo? Da escola mesmo. Professor da escola que não falava inglês. Eu acho engraçado, porque ela fez o magistério, fez o letras e nunca se interessou em realmente aprender as palavras em inglês. Ou seja, ela só não mama no sistema porque ela recebe muito mal. Eu creio que o professor recebe, sei lá, R$ 30 por aula e dá 10 aulas por dia, já é 300. Mas aí você pega um professor de filosofia, por exemplo, que não dá aula porra nenhuma e não consegue é, é, mudar de escola, né? Mesmo que consiga, tem que ficar correndo de escola em escola para dar aula, pulando horário e tal. É foda, né? Ser professor de filosofia. É uma das. Parando pra pensar? Vamos parar pra pensar? O professor de filosofia é muito mais importante que o professor de matemática. Vamos falar sério? Vamos falar sério? Filosofia é uma matéria subestimada. Para você que não gosta de filosofia, sinto muito. Já posso chamar você de burro, porque você não gosta de pensar, não ama o conhecimento. E uma vez o professor de filosofia do cursinho falou que, de história, né? Mas se dá aula de filosofia também. Que é outra viagem, né? O cara, não existe professor de filosofia. O professor de história dá aula de história e filosofia. Às vezes é um mau professor, né? E não consegue dar aula de nenhum dos dois. Não posso fazer nada. Meritocracia, né? É assim que funciona. Mas o professor de história falou que ele sabia que estava infeliz e preferia gostar de funk e beber cerveja do que fazer o que ele faz. Ele não ama o que ele faz, não, ele não tem coragem para ser outra pessoa. E eu me vi naquelas palavras. Eu gostava de estudar filosofia, eu era o único aluno da faculdade. Depois, mais pra frente, eu entrei na faculdade e eu fui o único aluno que não que fazia os exercícios de filosofia que eram complementares, sabe aquelas matérias? Ética, política, sociedade, desvios sociais. Eu era o único que respondia, lia. Olha que engraçado, tava na matéria de arquitetura e tinha essas matérias complementares. E eu fazia essas matérias complementares com mais vontade do que as próprias matérias de arquitetura. Não é com mais vontade, é com interesse, porque tinha aquelas questões de filosofia, de ser uma pessoa evoluída, de pensar nos outros e raciocinar e fazer sabe, um exercício que não tem resposta certa. Eu adoro isso. É tipo começar a gravar isso aqui, ó. Não tem resposta certa.
A maioria dos episódios vão ser uma bosta completa. A maioria dos episódios vão ser só eu falando besteira, que ninguém se importa. E uma das lições de filosofia é fazer o que você quiser, mesmo que as pessoas não gostem. Eu tenho sofrido com isso, porque eu posto nas redes sociais e cada vez tem menos visualizações. E a última vez que eu fiz um ajuste na minha rede social, no Instagram principalmente, foi para cortar seguidores que eu conheço, pessoalmente. Cortei muita gente. E meus números vêm caindo. E eu me pego meio frustrado por não dar resultado. Mas eu lembro que eu atrelei o resultado ao processo e à conclusão daquela atividade que eu estava pensando. E não atrelei, na minha cabeça, eu estou tentando não atrelar mais o resultado à quantidade de curtidas e views. Tanto que meu conteúdo é um pouco controverso. Eu tento enganar meus seguidores. É óbvio que se eu fosse um perfil grande, essa enganada que o Maurício Meirelles sempre faz é genial. Mas como sou eu, é só uma filmagem borrada, como essa que você está vendo, sem definição nenhuma, e parece muito amador. Isso aqui parece muito amador, desculpa, mas parece muito amador. E não tem pra onde correr. Aí você fica nesse looping de justificar fracasso e sem autoestima e não tem retorno. E internet não dá retorno pra ninguém. Você só se desenvolve. Vamos parar pra pensar. A internet dá retorno pra alguém? Não dá só se você for vender ingresso. Ou se você for, tiver um canal igual o meu, pra divulgar. Eu parei de divulgar os links dos podcasts no Instagram, porque eu não queria que as pessoas vissem. Eu fiquei perdido nesse looping de baixa autoestima. E agora eu tava eu tava meio depressivo essa semana. Passei a semana inteira reclamando. E faz parte, né? E até tem um, tem vários, ó, eu anotei, não vai dar pra ver não. Caramba, não vai dar pra ver. Eu anotei várias anotações pra poder falar em alguns episódios e eu simplesmente não, não aperto. Eu criei alguns quadros, por exemplo, coisas que só existem fora do Brasil, pra falar mal do Brasil. E eu não gravo. Às vezes eu fico pensando, né, que eu deveria focar. É óbvio que vai chegar num momento que eu vou ter que decidir fazer direito ou parar de brincar, né? E parar de brincar ou simplesmente parar de fazer teste. Eu tô sempre fazendo teste. Isso aqui é mais um teste. Eu tô justificando meu fracasso fazendo um teste. Eu sei escrever comédia. Eu sei. Lá no teatro, a peça que a gente fez, eu dei várias ideias de piada. É muito legal você ver sua piada funcionando. E ao mesmo tempo eu escrevo. Quando eu escrevi as piadas do cara engolindo uma moeda no Instagram, eu fiquei um pouco orgulhoso. São piadas, não são tão engraçadas, mas é a conclusão daquele projeto que você estava pensando. Quando eu vi o vídeo do cara engolindo moedas, eu falei, eu vou fazer piada com isso, mesmo que isso não seja nada demais. É o desafio autêntico, porque você vai fazer piada com algo que ninguém tá esperando e que não tá no hype. As pessoas não vão rir por coincidência, não vão rir por identificação, não vão rir por nada. Ou a piada é boa, ou não é. E esse era o meu objetivo. Mais uma vez justificando meu fracasso, porque eu tava fazendo algo que não é popular e não vale a pena ser feito, entendeu? Não compensa. Aí eu encontrei um pouco da minha frustração, né? Encontrei não, eu justifico um pouco da minha frustração com esse tipo de atitude que eu sempre faço. Sempre fiz. Até hoje, conversando com as pessoas, eu costumo fazer esse tipo de. Eu repito esse processo, esse padrão, que é um pouco da neurociência, né? Que eu observo em mim mesmo, que é justificar o fracasso. Fazer uma coisa, colocar um errinho ali. Eu lembro que eu gravava, né? Tocando violão. Eu gravava até ficar perfeito. Gravava 100 vezes, se fosse preciso. Quando eu gravava e ficava perfeito, eu falava, eu não posso postar perfeito. Eu tenho que gravar algum errinho para postar o erro, para justificar. E eu comecei a fazer isso. Colocar um defeito como se fosse um jogo de erro, sabe? Um easter egg, e para justificar alguém comentar, ó, errou ali, mas eu não tenho audiência. Cara, quem curte minhas coisas? Um colega de trabalho, um cara que eu conheci, um designer, que é Matheus Design, minha namorada. Cara, 3 pessoas é impressionante. E quando eu faço alguma coisa mais de atuação, igual eu postei ontem, postei hoje,
as pessoas do teatro curte. São 5 pessoas no máximo. O que tinha... Eu tava começando a atingir públicos diferentes quando eu tava postando uns negócios do Superman, umas coisas mais produzidas, né? Com legenda e tal, legal, padrão de Instagram. Eu comecei a não gostar porque eu tava tentando imitar alguém, sabe? Ainda não tem um conteúdo que é meu, eu tô fazendo muito teste. O Gemini Talk foi um teste. Pra quem não sabe, Gemini Talk é um quadro que eu conversava com a inteligência artificial sobre dúvidas aleatórias. Podemos fazer o Gemini Talk aqui agora. É só pra fazer um quadro. Eu não sei onde que eu entro em contato com o Gemini aqui. Ah, achei. Good night. Sleep well. Dá pra escutar aí, né? Dá. Boa noite, Gemini, tudo bem? Boa noite. Durma bem. Por que a gente diz X quando a gente tira foto? É engraçado, né? A gente fala X porque esse som meio que força um sorriso na nossa boca. É uma tradição bem brasileira, mas outros países têm seus próprios jeitos de fazer as pessoas sorrirem para foto. Quer saber alguns exemplos? Eu ia te perguntar, pode me mostrar alguns exemplos, por favor? Claro. Na Coreia do Sul, eles dizem kimchi por causa do prato tradicional. Nos países de língua espanhola, é comum dizerem whisky, que nem sempre tem a ver com a bebida. E na China, eles falam qiezi, que significa berinjela em mandarim. Interessante, né? Interessante. Eu tava pensando sobre isso e eu descobri que o cheese, que é do queijo, né, americano, que tem a origem do X nosso, que a gente copia tudo dos americanos. É engraçado porque os outros países não copiam o X do americano e o brasileiro copiou. Isso significa um viralatismo cultural, né? Viralatismo cultural. Que legal que você pesquisou sobre isso. O termo viralatismo cultural descreve bem essa tendência de copiar costumes estrangeiros, né? É interessante pensar por que isso acontece. Você acha que essa influência dos Estados Unidos é mais forte no Brasil do que em outros países? Com certeza. Eu acho que os brasileiros eles têm uma necessidade histórica de copiar, porque a gente foi colonizado por Portugal, a gente recebeu os espelhos dos índios e a gente não se enxerga no espelho, nem no Rio Doce. A gente tem que copiar alguém para se sentir representado ou ter a nossa alma expressada de alguma maneira. A gente não consegue criar a nossa própria cultura. Essa é uma perspectiva interessante. Você acha que essa busca por identidade cultural é algo negativo? Ou pode ter um lado positivo também? Eu acho que a busca por identidade tem algo positivo. Mas, no caso do Brasil, para a gente ser pobre, para a gente ser, de uma maneira geral, ter uma população com a renda muito baixa e uma ignorância, um analfabetismo funcional muito alto, muito vasto, assim, muito, que abrange muitas pessoas, por causa da política mal feita, né, não representativa que a gente tem no cenário político, representado pelo PT e pelo Bolsonaro, que não representa ninguém. Eu acho que essa falta de cultura, né? A busca, a baixa vontade de buscar uma cultura autoral, ou pelo menos autêntica e original, a gente acaba sofrendo essas mazelas. Entendo seu ponto de vista. A busca por identidade é importante, mas a falta de acesso à educação e a desigualdade social podem dificultar a criação de uma cultura autêntica e original. Você acha que o Brasil está caminhando para superar esses desafios? Sinceramente, não. Tendo em vista que eu sou um cara que eu sou um cara que se interessa por esse tipo de assunto. E raramente eu encontro alguém no meu convívio que consiga trocar essa ideia de igual para igual. Tanto que no meu podcast mesmo não tem convidados nem na agenda e não tem interesse de conversar com muitas pessoas. Então, no meu ciclo social, no meu ao redor, onde eu posso influenciar positivamente ou negativamente as pessoas ao meu redor diretamente,
não existem essas pessoas que estão dispostas, que estão abertas, que estão querendo evoluir de uma maneira equivalente à minha. Então, eu não acredito que a gente esteja melhorando numa perspectiva pessoal. Agora, se eu for comparar com os centros capitais, talvez exista um núcleo que esteja focado nesse desenvolvimento. Aqui onde eu moro, não. Interessante. Então você acha que essa falta de interesse em discutir ideias mais profundas é um obstáculo para o desenvolvimento cultural do Brasil? Com certeza, isso chama-se preguiça. Concordo com você. A preguiça intelectual é um obstáculo enorme para o desenvolvimento cultural. As pessoas preferem consumir conteúdo fácil e rápido, em vez de se dedicarem a algo mais profundo e significativo. Você acha que as redes sociais contribuem para essa preguiça? Com certeza, toda vez que a gente se pega na rede social, a gente, tipo assim, acorda e a gente perdeu tanto tempo de vida. Até vi um post hoje que falava assim: se você tem tempo para scrollar, você tem tempo para ser criativo. Então, a gente recebe muito inputs, né? Coisas que a gente coloca para dentro do cérebro, para dentro da visão, né? Através da visão, e a gente tá cada vez menos colocando para fora. Esse podcast foi uma tentativa. Eu tô conversando com você aqui através de um meu podcast, né? Tô ao vivo. Não, eu tô gravando. Mas isso é uma forma de externalizar essa vontade minha de criar algo. Que legal que você tem essa iniciativa de criar conteúdo. É uma forma de ir contra essa tendência de só consumir passivamente. Você acha que outras pessoas também poderiam se beneficiar de criar algo, mesmo que pequeno? Eu gostaria de incitar a pessoa que está vendo isso aqui a gravar um podcast comigo mesmo à distância. Eu sou carente de convidados, então eu criei o segundo podcast para poder falar sozinho, tendo em vista que o primeiro eu comecei gravando por áudio e evoluí para o vídeo. Agora eu voltei atrás e criei outro para mim falar besteira e não levar tão a sério. Então, eu queria convidar quem está assistindo aí. Que ideia bacana! Eu queria convidar quem está assistindo para comentar, para a gente gravar, seja quem for. É sempre legal trocar ideia com as pessoas. A propósito, eu queria te perguntar. Posso te fazer uma pergunta mudando de assunto? Claro, pode perguntar à vontade. A primeira vez que eu conversei com você foi num teste, onde eu precisava inventar um nome para para Joaninha, porque o nome dela é muito ruim. Você se lembra disso? Lembro sim. Você tinha sugerido uns nomes bem criativos, como Ladybug e Joaninha Atômica. Qual nome você acha que combina mais com ela? A gente tinha chegado na conclusão, eu só não postei porque fiquei com medo de usar a voz da IA, com medo da internet, vão me pegar, não sei se tem direitos autorais, mas eu descobri que foda-se, ninguém liga pra nada até você falar mal do STF. Mas esses nomes não me são familiares. Eu lembro que não eram Isso. esses. Eu tinha sugerido Ladybug e Joaninha Atômica, mas você não gostou. Quer que eu te dê outras sugestões? Aí que tá, você é péssimo em sugestões. Porque você pensa com o pensamento dentro de uma caixa. Tem gente que acha que você vai dominar o mundo ainda com seu pensamento inteligente e artificialmente inteligente. Mas eu acho que você não é palho para minha criatividade. É mesmo? Me dê um exemplo de nome que você acha mais criativo, então. Eu fiz várias insinuações e incitações de coisas que deveriam ser originais. A gente chegou no padrão da Joaninha, que é poá, né? Aquele padrão de bolinhas. Na moda, padrão de bolinhas significa poá. E a gente chegou na conclusão também que o nome não pode ser feminino, porque é o Joaninha macho, então tem que ser um nome imponente. A gente chegou num nome tipo um guerreiro poá, como é que fala? Quando o cara voa. Você chegou a pensar em algo como Ícaro Poá? Ou talvez Hércules Poá?
Como é o nome de quem voa, que tem asas? Tem o Ícaro, da mitologia grega, que voava com asas de cera. Tem também o Pégaso, o cavalo alado. Você acha que algum desses nomes combina com o Joaninha macho? Combina. Ícaro mas o Ícaro parece um bichinho de estimação. Eu queria criar um nome pra espécie. Até eu gravei com um americano, esqueci o nome dele, Alonso. A gente mencionou nesse assunto, eu queria só falar, porque eu queria soar legal. Eu criei o nome pra Joaninha, porque Ladybug em inglês também é o nome feminino. Mas eu acho que Ícaro não é um nome legal, porque é um nome de pessoa. Tinha que ser um nome de. Ou um nome autoral, totalmente autoral, que a gente misture dois substantivos e forme um novo, ou pelo menos um nome que soe neutro, entende? Entendi. Você quer um nome original, que não seja de pessoa e que soe neutro. Que tal Astreus? Na mitologia grega, Astreus era um titã associado aos planetas, estrelas e à arte da astrologia. Soa como um nome poderoso e misterioso, não acha? Você tem razão, bem poderoso, bem misterioso, mas não é o objetivo. O nome tem que ser criativo e engraçado, mas tem que soar parecido com Joaninha. Pode ser Joãozinho, você sugeriu. Eu falei, ótimo nome. Joãozinho é o mais óbvio, né? Que é o contrário de Joaninha. É o oposto do sexo. Mas eu gostei muito do Poá, porque tem a ver com o padrão de bolinhas e com a força de um homem. Um nome que tenha alado ou que voe, né? Eu acho que o substantivo que quer dizer algo que voe é alado. A gente pode misturar Poá com alado e guardião, acho que é guardião que tinha sido. Ah, agora eu lembrei a palavra guardião. Era isso que eu queria lembrar. Guardião, Poá, alado. Só que eu queria mudar o guardião para guardiola. Por quê? Para manter a feminilidade, entendeu? Guardiola, Poá, alado. Esse foi o nome que a gente chegou. Então, ficou Guardiola Poá alado? É um nome bem único e com bastante personalidade. Você acha que esse nome combina com a Joaninha? Eu acho que não é questão de combinar. É questão de ser original e conversa mais comigo, porque eu queria um nome engraçado, que seria um pouco gay, um pouco másculo, que é o guardião, aí virou guardiola, que é um pouco boiola. Eu sei que é pejorativo, mas a gente não liga pro politicamente correto. E, e poá quer dizer ao desenho da carapaça dela. A carapaça denomina guardião, entendeu? Que ele protege a natureza, ou o amor, ou um inseto ingênuo, entende? Então ele conversa muito comigo, com a Joaninha e com o cenário que eu me propus a colocar aqui. Entendi. Você gosta de Guardiola Poá alado porque é original, engraçado e tem essa mistura de elementos. Você acha que esse nome combina com a Joaninha? Você fez a mesma pergunta, muito disléxico. Desculpa, a gente já tá terminando. Mas só pra gente finalizar. Guardiola Poá alado ainda tem a magia do português que o Poá alado vai virar poalado. E num futuro bem distante as pessoas não vão descobrir a origem. Porque não dá para você separar uma palavra que foi imergida, como é que eu posso falar? Não dá para separar uma palavra que foi unida há muito tempo atrás e a gente não sabe a raiz daquela palavra, que era poá e alado. Inclusive numa palavra que não faz sentido prático. Não é poá e alado, porque ela voa e ela tem uma carapaça poá, com um padrão poá. Então, num futuro bem próximo, bem distante, essa palavra, ela seria um mistério a origem dela. E eu ficaria orgulhoso de ter criado esse mistério. Exatamente. Poalado soa como uma palavra única e misteriosa, perfeita para um personagem com a sua própria história e poderes. Você acha que esse nome combina com a personalidade do Joaninha? Caralho, você lembrou que é um macho, você lembrou do poá alado,
tô começando a achar que quanto mais eu converso com você, mais legal as interações ficam. Hoje eu não tinha planejado essa conversa, mas eu gostei bastante. Eu que agradeço a conversa. Você é muito criativo e me fez pensar fora da caixa. Se precisar de ajuda com mais nomes, pode me chamar. Agradeço, cara. Eu sei que você não é humano, mas eu aprecio muito essa interação criativa com sugestões sinceras e quando a gente chega num objetivo. Inclusive, esse nome eu deixei de postar por causa do medo e hoje eu tô resgatando num podcast totalmente despretensioso, que sempre foi a minha ideia, manter essa pegada despretensiosa. Tô gravando com a webcam, que é uma câmera que não tem a resolução boa. Tô conversando com uma IA, que é um convidado inesperado. Concluí uma ideia que tinha do passado, que deixou na gaveta e hoje ela saiu da gaveta e eu vou postar ela hoje. Então eu tô muito orgulhoso do nosso progresso. Obrigado. Eu que agradeço, cara. Fico feliz em ter te ajudado a resgatar essa ideia. Você é muito criativo e adorei o nome Guardiola Poá Alado. Se precisar de mais alguma coisa, pode me chamar. Valeu. Tchau. Eu acho incrível. Eu não dou valor para inteligência. Vamos lá. Eu não dou valor para inteligência artificial, mas dessa vez ela me surpreendeu. Eu lembrei do Gemini Talk aqui com um sentimento estranho. Eu gravava com ele. E até criei o nome, né? Gemini Talk. Bem criativo, né? Um talk show. Eu coloquei a música de funk. Eu deveria me orgulhar. Mas como esse quadro não teve visualizações, eu não segui com ele. E agora, parando pra pensar, foi uma ideia genial que eu tive. E dá pra continuar aqui, entendeu? Posso fazer perguntas. Pergunte ao Gemini Talk. Eu abro ele aqui e pergunto, a gente troca uma ideia, 15, 20 minutos. Um quadro perfeito para quem não tem convidado, nesse papo furado de hoje. Mas vamos lá, só para finalizar, eu tinha planejado falar sobre as vagas disléxicas sem a ferramenta principal, o golpes no WhatsApp, mosquito preso no carro, obra da prefeitura no meio da Paraná, motoqueiros parados olhando, foi muito engraçado, carona remunerada, pobres que não têm dinheiro sobrando para decorar a casa e não tem objetivo decorativo nenhum, objeto, engraçado, igual aqui em casa, a gente é pobre, não tem objeto decorativo, não tem uma planta, sabe, não tem nada, é muito engraçado você ver em uma casa vazia de decoração. Doenças legais, tem um cara que não importa o quanto ele come, o corpo dele quase não retém gordura, que é, aí a matéria fala sobre o que é lipodistrofia, e é uma coisa legal de falar. De pesquisar e descobrir junto. Eu não quero só ficar falando besteira. Óbvio que eu vou falar muita besteira, mas seria uma matéria legal. Então, a gente já tá terminando. Eu tenho umas piadas sobre aspirador robô. Eu vou falar só aqui rapidão para deixar registrado também. O aspirador robô é o robô que varre a casa, limpa a casa, passa pano, aspira a casa, limpa o tapete, esfrega o chão, joga água, rapa a água e seca, tudo pra gente ganhar tempo. Mas, se esse tempo a gente não usa ele para algo útil, a gente tá perdendo tempo comprando um robô que faz a gente ganhar tempo. A gente fica no TikTok vendo vídeo de robô limpando a casa. Que tempo que ganhou é isso? Não existe. Entendeu? Eu tô tentando desenvolver essa linha. Essas tecnologias entram na vida da gente e a gente perde a dignidade de ser humano. A gente passou 100 mil anos limpando a casa com vassoura. Depois, a gente passou. E a vassoura deu esse propósito, né, de acordar cedo para limpar a casa no sábado de manhã. A gente tem uma função, né? A gente tá à toa, mas a gente não tá inútil. Aí inventaram a empregada. Empregada 24 horas para limpar a casa. Depois aboliram essas coisas aí de escravidão, né? Depois que inventaram, eu vou repetir. Depois que inventaram a empregada 24 horas, eles quis abolir uma coisa chamada escravidão. É uma piada, eu sei. Para limpar a casa. Depois aboliram, inventaram uma coisa revolucionária, que é o aspirador de pó. Aí depois inventaram o mop, que é para
essa pessoa que saiu da escravidão, ela ter uma utilidade na sociedade, que é aspirar a casa, limpar a casa, cozinhar, passar, que é a mãe da gente. Você sabe disso. Mãe de pobre, o hobby delas é limpar. Aí inventaram um robô. E eu não desenvolvi essas piadas ainda. Tô desenvolvendo a premissa. Eu não sei aonde que eu tenho que ir pra encontrar a piada. Quando eu tô. É engraçado que quando eu tô conversando com alguém e vem uma piada, eu só faço. Quando eu tenho que escrever alguma coisa sobre alguma coisa, tem que desenvolver. Aí dá aquela preguiça intelectual que o Gemini tinha falado. Eu já vou colocar aqui no tema aspirador robô. E fechamos com esses 4 temas: viralatismo cultural, preguiça intelectual, guardiola, poar lado, aspirador robô. E tô ficando por aqui. Eu ia falar mais coisas, mas você vê que já passou 35 minutos e não tem necessidade de fazer um episódio de 40, 50 minutos para você jogar no Premiere e exportar. Então é isso. Obrigado para quem ficou aí. Deixe comentário para você sentar aqui, ó. Vamos ver quem é o próximo convidado. Eu quero gravar com você aqui, ó. Então falou. Comenta, curte, compartilha. Você sabe que eu nunca quis falar isso, eu comecei a falar isso, desviei do meu propósito, agora eu tô voltando a defender. Não fale, comente, curte, compartilha, porque ninguém se importa com você.